A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. O tráfico de pessoas é a terceira maior atividade criminosa do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. E ele tem uma relação bastante próxima com a violência contra a mulher. 85% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres, geralmente para fins de exploração sexual. Para falar sobre esse problema e as iniciativas de enfrentamento a ele, o USP Analisa recebe hoje a diretora executiva da Associação Mulheres pela Paz, Vera Vieira. Vera, seja bem-vinda ao USP Analisa. É um grande prazer estar aqui com você. Vera, que análise você faz da legislação e das políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, especialmente de mulheres aqui no Brasil? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o tema do tráfico de pessoas só entrou na agenda de preocupações da ONU no ano 2000, quando então é realizada uma convenção, com todos os países membros na cidade de Palermo. E a partir daí, só no ano 2000, então, foi que os países passaram a assinar esse protocolo e a partir dali desenvolver políticas públicas, tá? Então, o Brasil foi signatário do Protocolo de Palermo em 2004 e começou, então, a implementar algumas políticas públicas. Ela até implantou, o governo veio fazendo sucessivos planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, mas atualmente, não só atualmente, mas acho que já há alguns anos, há 3 anos, a gente pode dizer que tem havido um desmonte de políticas públicas. Então, as poucas políticas públicas que foram implantadas não estão sendo implementadas, infelizmente. Agora, com relação à legislação, a gente tem que dizer que a legislação, ela é uma legislação atual, ela é de 2016, o número dela é 13.344, e é uma legislação muito completa, que está em harmonia com esse protocolo de Palermo. O que significa isso? Significa que a legislação vai considerar os 3 P's. Quais são os 3 P's? A prevenção, o eixo da prevenção, o eixo da punição e o eixo da proteção, então políticas públicas de proteção. Então a lei, ela é muito completa e muito boa, ela foi feita com a ajuda de pessoas dos movimentos sociais, dos movimentos que atuam nessa temática. Então nós podemos dizer que a nossa legislação sobre o tráfico de pessoas é uma das melhores do mundo. Mas ela não vem sendo cumprida, então? Infelizmente, não. E nos últimos anos é de uma forma muito mais intensa esse não cumprimento, Tá certo. E quando a gente fala em tráfico de mulheres, é preciso falar também sobre desigualdade social e desigualdade de gênero. De que forma essas desigualdades contribuem para o agravamento do tráfico? Quando a gente pensa nas vítimas, a gente tem que pensar que as estatísticas mundiais mostram que quase 80% delas são mulheres e meninas para fins de exploração sexual. Essas mulheres são jovens, pobres e com baixa escolaridade. Obviamente, com um histórico de violência doméstica, são vítimas para o turismo sexual. Então, você percebe aí um forte viés de relações sociais de gênero. E quando a maioria dessas vítimas é usada para a exploração sexual, quer dizer, o que está simbolizando isso? Está simbolizando que a mulher e a menina, elas são uma mercadoria, é a objetificação da mulher. Então, o recorte de gênero, sem sombra de dúvida, é muito forte. E, obviamente, a pobreza, a carência de recursos dessas pessoas é muito grande. A gente pode perceber que no Brasil existem 241 rotas nacionais e internacionais, e a maioria delas está onde?
está no norte e no nordeste, quer dizer, onde existe a maior carência, né, das pessoas, o maior nível de pobreza do nosso país. E a gente vê também que geralmente quando a mídia cobre casos de tráfico de mulheres, sempre tem um viés criminal. Qual que é o impacto disso na percepção da sociedade sobre esse crime? Você acha também que esse viés interfere na imagem da vítima? Sem sombra de dúvida. Por exemplo, o papel que você nesse programa está cumprindo é de suma importância. Você está fazendo uma cobertura qualificada, se aprofundando e com o viés dos direitos humanos. Né? Não com o viés da punição, não com o viés da criminalização, porque isso vai contribuir para que as pessoas enxerguem essa vítima como culpada. E não só as outras pessoas, a própria vítima não consegue se enxergar como vítima do tráfico, né? Ou por falta de informação, ou por vergonha, ou por realmente saber que ela vai ser criminalizada, ela vai ser apedrejada por ter aceito, né? Por que ela se meteu nisso? Então, por isso que o consentimento da vítima não tem a menor importância, né, na criminalização do tráfico. Por que não tem a menor importância? Se alguém chega para uma pessoa pobre, com poucos anos de estudo e diz, você não quer morar em outro país, você vai trabalhar como cabeleireira, você vai ganhar em euros, você vai ganhar 4.000 euros, ela faz a conta, 4 vezes 4, 16 mil reais, eu vou ganhar muito dinheiro. Ela, claro, ela está em busca do sonho de uma vida melhor, de sair da miséria, né, de sair de situações muitas vezes de violência doméstica, e ela aceita. Então, ela consentiu, mas quando ela chega lá, a história é completamente diferente. Os documentos dela vão ser retidos, ela vai viver em condições muito precárias, ela vai ser utilizada para trabalho análogo à escravidão e, na maioria das vezes, para exploração sexual. Então, o consentimento dela não tem o menor problema. E aí, como é que ela volta para cá? E como é que ela é vista quando ela volta para cá? Então, para ela, inclusive, é muito difícil ela se aceitar, muitas vezes por falta de informação. Nós já tivemos eventos em determinadas localidades do país, que a gente vem girando o Brasil com essas atividades voltadas para o tráfico de mulheres e meninas, que a própria pessoa conta, não, eu fui, eu quis ir, eu consenti, depois eu tive que trabalhar muito lá para pagar tudo. A própria pessoa ainda não se enxerga como vítima. Então, a mídia tem um papel fundamental de não intensificar essa percepção, de não aprofundar esse viés criminal, não é, que vai colocar mesmo a culpa na própria vítima, né, do tráfico. E a gente vê esse viés, essa distorção, né, na imagem da vítima, não só nos casos de tráfico de mulheres, mas de violência em geral contra a mulher. Exatamente. Eu estava até comentando, né, uma chamada de um programa de televisão que eu vi esta semana, para falar daquele caso da carioca, da empresária carioca que sofreu violência porque aceitou sair com um rapaz, acho que ela tinha 45 anos ou um pouco mais. Acho que na faixa de 50 anos. 50 anos e o rapaz 28 anos, parece. E recebeu o rapaz em casa, enfim, foi espancada quase até a morte, quase foi uma vítima de feminicídio. E a chamada do programa de televisão era o seguinte: o que faz uma mulher de 50 anos procurar um jovem de 28? Ninguém faz essa mesma pergunta para um homem velho. O que faz esse homem velho procurar uma garotinha ou, né, trocar uma de 60 por duas de 30? Ninguém faz essa pergunta, né? Então a própria mídia, né, você vê um canal de televisão fazendo essa chamada e contribuindo para intensificar esse estereótipo, não é? E até em casos de escravidão, de pessoas, de tráfico para escravidão, a gente vê quando é a figura masculina, muda um pouco a percepção, né? Sem dúvida alguma. Ainda a mídia tem um papel fundamental, né, no sentido de
de procurar se aprofundar mais nas questões de gênero, né? Quer dizer, ela perde uma oportunidade de fazer um aprofundamento sobre o viés das questões de gênero, sobre o viés das questões dos direitos humanos, e com isso contribuir para a gente alcançar uma sociedade mais equitativa, uma sociedade mais justa, uma sociedade com menos violência contra a mulher, né? Porque a violência contra a mulher, ela é a maior expressão dessas desigualdades entre mulheres e homens, e aí ela vai, no cotidiano, ela vai ser demonstrada pela violência doméstica, pela violência sexual e pelo tráfico de mulheres e meninas. E os índices são realmente muito assustadores, né? A cada 15 segundos uma mulher é espancada, 1 em cada 5 meninas será estuprada ou sofrerá estupros no decorrer da vida. Quer dizer, as estatísticas são muito assustadoras. A cada 2 horas uma mulher é assassinada por ser mulher, né? que é a questão gravíssima do feminicídio. O Brasil é o país que mais mata transgêneros no mundo inteiro, né? A expectativa de vida de uma pessoa transgênero é de 47 anos, quer dizer, é uma coisa extremamente absurda. Então, a mídia, eu acho que tem um papel fundamental de se aprofundar, né, nessa temática e contribuir para a gente aí na busca de uma sociedade melhor, né? E falando em percepção, em 2016, a Associação Mulheres pela Paz, né, da qual você é diretora executiva, promoveu uma pesquisa de opinião pública executada pelo Instituto Datafolha sobre a percepção da sociedade em relação especificamente ao tráfico de mulheres. Que resultado você destaca nessa pesquisa e que ações ela gerou? Então, eu considero essa pesquisa que é uma pesquisa inédita, né? Ela foi feita tanto em termos qualitativos como em termos quantitativos e foi feita em 8 capitais do país. Eu acho que o principal resultado foi demonstrar que 96% das pessoas entrevistadas acreditam que há tráfico de mulheres no Brasil, sendo que 82% avaliam que isso ocorra em sua própria cidade. Então, isso mudou um pouquinho aquela percepção de que há tráfico de pessoas, tráfico de mulheres. Isso é um assunto da novela das 9, da Rede Globo, da Glória Pérez. Isso é uma lenda urbana. Muita gente pensava, ainda pensa assim. Então, eu acho que o principal resultado dessa pesquisa foi esse. E um outro resultado é que 16% declararam, parece um percentual pequeno, mas não é. Declararam conhecer, mesmo que só de ouvir falar, vítima do tráfico de mulheres. E o mesmo percentual se aplica ao conhecimento sobre o recrutamento via redes sociais. Um outro dado interessante é que 43% avaliam que o tráfico de mulheres é feito com consentimento da vítima. Ótimo, porque isso também não muda nada. Não é porque a vítima consentiu que a culpa é dela. Não, que não vai caracterizar um crime. Caracteriza um crime, sim. 80% acreditam que elas estão em busca de uma vida melhor, mas quem não está? Eu estou, você está, todo mundo está. E um dado que é carregado de estereótipo, é carregado de preconceito, é que 55% acreditam que as vítimas estão em busca de uma vida fácil, tá? Então, aí mostra claramente, entendeu, o quanto a sociedade culpabiliza essas vítimas, né? E o quanto a mídia pode mudar essa percepção. E essas pessoas também concordam que falta informações sobre o tema, então a mídia tem um papel importante. 87% concorda que não há informação. E 66% avaliam que a mídia faz uma cobertura com o viés criminal, o que vai proporcionar um aumento dessa percepção preconceituosa sobre o tema, né, e a culpabilização das vítimas.
E falando um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem na Associação Mulheres pela Paz. Como que começou a trajetória de vocês e como que é esse trabalho que vocês desenvolvem? Então, a Associação Mulheres pela Paz, ela foi fundada em 2003, né, pela grande ativista de direitos humanos chamada Clara Scharf. Hoje ela vai completar 93 anos e ainda continua na luta. E a partir dali, ela começou não só dar visibilidade para o trabalho da mulher, porque o trabalho da mulher ainda é muito pouco visibilizado, como a trabalhar na questão da violência contra a mulher. E aí a violência contra a mulher nos 3 vieses: violência doméstica, violência sexual e o tráfico de mulheres. E aí a questão do tráfico, a gente vem trabalhando Brasil afora desde 2013. Em 2013 que nós começamos esse projeto de percorrer as capitais das diferentes regiões brasileiras, né, conversando com mulheres e homens, formando mulheres e homens que fazem parte dessa rede de enfrentamento ao problema, e como também fazendo painéis públicos, né, chamando o público em geral e também fazendo a intervenção nos meios de comunicação de massa, para a gente poder cooptar um público maior e também cooptar os meios de comunicação de massa. E nesse sentido, neste ano, né, dando continuidade a essas atividades sobre o tráfico, nós estamos desenvolvendo esse projeto que prevê atividades em 10 cidades do estado de São Paulo. Então, é um projeto que foi viabilizado graças a uma emenda parlamentar da deputada federal Luísa Irundina, né, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E então, o painel público, a oficina e a intervenção nos meios está acontecendo, né, e vai acontecer. Então, já aconteceu em Santo André, Santos, Campinas, está acontecendo em Ribeirão Preto agora, por isso que eu estou aqui, né. Nós temos um painel público, né, aberto ao público em geral, e teremos uma oficina de formação para 50 lideranças que fazem parte dessa rede, né, dos órgãos públicos, das organizações não governamentais e do meio acadêmico também. Então, nós fizemos Santo André, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, vamos fazer São Sebastião, Andradina, Campos do Jordão, Marília, e a gente finaliza com São Paulo, em que a gente agrega participantes de todos esses locais, com o lançamento de uma publicação que vai sistematizar todos esses dados, todas essas informações, muito mais como se tornando uma forma de multiplicar esse saber acumulado. E para as atividades aqui em Ribeirão Preto, a gente contou com várias parcerias, né, locais, e com um empenho muito grande de um professor aqui da USP, da Faculdade de Direito, que eu queria fazer um agradecimento especial, que é o professor Nuno Coelho, e que também um agradecimento especial à jornalista Matilde Leone, que também tem nos dado todo o apoio para a concretização dessas atividades. Tá certo. E que resultados vocês esperam com essas ações? Olha, eu acho que o principal resultado, e se a gente conseguir isso, a gente já se dá por satisfeito, é falar sobre o tema, é mostrar que essa questão existe. Vamos conversar. Precisamos conversar sobre o tráfico de mulheres e meninas. Se a gente conseguir isso, já é um resultado extremamente significativo. Um outro resultado que a gente consegue está muito ligado ao fortalecimento da rede local. Porque quer queira, quer não, todo local que a gente vai existe uma rede, mesmo que seja informal. Então, são pessoas que estão nas ONGs, que estão nos órgãos do governo, que estão nas universidades e que se dedicam à mesma temática e muitas vezes não se entrelaçam de uma forma mais forte. Então, a gente acaba contribuindo para isso, sem sombra de dúvida. Um outro resultado que a gente espera alcançar é a implantação e implementação de políticas públicas. Não precisam ser políticas públicas grandes, mas podem ser pequenas ações locais, né? Tanto que a gente faz isso no último momento, nas 2 últimas horas da oficina de educação popular, a gente faz esse momento de pensar
propostas locais. Então, todos os locais têm as suas propostas, mesmo que sejam pequenas, mas são propostas da maior importância para poder avançar e conseguir resultados mais concretos. E você citou a questão das oficinas, né, de educação popular feminista, né? A gente não falou o nome certinho. Que vocês fazem para debater o tema da violência contra a mulher e o tráfico de mulheres. Explica para a gente certinho o que é esse conceito de educação popular feminista, né? E resultados que vocês já conseguiram com as oficinas que vocês aplicaram. Então, essa metodologia ela é de extrema importância, né, para o avanço da nossa luta. A metodologia de educação popular ela foi muito teorizada por Paulo Freire. E aí, o Paulo Freire ele tinha o viés muito, muito voltado para a questão de classe social. As feministas vieram e trouxeram uma contribuição, inclusive que ele aplaudida por ele essas contribuições, no sentido de mostrar que as pessoas elas nascem pobres, mas elas não nascem só pobres, elas nascem pobres e elas são mulheres, elas são homens, elas são brancas, elas são negras, elas têm estudo, elas não têm estudo. Elas têm diferentes religiões, então existem vários vieses aí. Então as feministas contribuíram muito para o desenvolvimento dessa metodologia de educação popular. Por isso se chama metodologia de educação popular feminista. E ela tem 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é que ela diz que a construção é dialógica, a construção é participativa, a construção é com as pessoas e não para as pessoas, tá? Que isso está muito na teoria do Paulo Freire. E o outro aspecto é o respeito à realidade local, ao saber local. Então, concretamente, como é que a gente faz essas atividades em todas as localidades? Por exemplo, em Ribeirão Preto, tá? Em fevereiro nós estamos aqui fazendo o painel público e a oficina de educação popular, mas um mês antes a gente veio para cá e fez um evento que se chama evento preparatório. A gente chamou as principais lideranças dessas 3 áreas, órgãos do governo, ONGs e universidade, para construir conjuntamente esses eventos que estão acontecendo agora. Então, a gente fez parceria, e eu gostaria de citar, inclusive, as parcerias aqui de Ribeirão Preto, com esses 3 entidades desses três locais, né? Então, a Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, a Casa da Mulher, Vitória Regia, Núcleo de Apoio Feminista, ONG Arco-Íris, Rede Gay do Brasil, o Negro, União de Negros pela Igualdade, Núcleo de Ribeirão Preto e Região, Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Polícia Federal, Secretaria da Assistência Social da Prefeitura de Ribeirão Preto e o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, além da Guarda Civil Municipal, porque os policiais também participam e é de suma importância que participem. Então, aí é um exemplo concreto do que é essa metodologia de educação popular feminista. Quer dizer, é esta construção conjunta, essas pessoas nos ajudaram e pensaram junto com... tanto em termos de palestrantes, então tem palestrante de São Paulo, mas a maioria dos palestrantes são daqui. Tá? Então, com os recortes necessários que a temática exige, né, que é a questão dos feminismos, a questão das masculinidades, o recorte étnico, racial, a questão LGBT, né, das identidades de gênero. Então, são questões importantíssimas que a gente junta os saberes. Então, respeita o saber local. Então, nós vamos ter aqui um panorama de tudo que acontece na região, tá certo? São as pessoas daqui que sabem o que acontece, tá certo? E vamos contar também com a contribuição de pessoas muito importantes que estão atuando aqui na cidade e da mesma forma em todos os locais que a gente participa. Bacana, Vera. E é interessante a gente notar, né, que a gente está trabalhando muito com a palavra violência, né, contra a mulher. Mas, na verdade, o nome da associação faz uma menção à palavra paz. Qual que é o conceito de paz a que vocês se referem quando vocês criaram a associação? E como a mulher contribui para que a nossa sociedade alcance essa paz? O conceito de paz que a associação trabalha
ele está diretamente vinculado a uma resolução da ONU, resolução 1325, e essa resolução, ela demonstra que a paz, ela não é apenas o oposto de guerra, é também o oposto de guerra, mas ela mostra que a gente vive uma guerra no nosso cotidiano. Então, a paz é a falta de violência contra a mulher, é a ausência será a ausência de violência contra a mulher. A paz é saúde, a paz é educação, a paz é saneamento básico. Então, é esse sentido, é esse o que a gente chama de conceito ampliado de paz, conceito expandido de paz, né? Quer dizer, a luta está no cotidiano, a paz, a busca da paz está no cotidiano, ela está muito ligada à segurança humana e justiça, e não só a questão da oposição, né, da guerra e paz, mas muito ligada a essa questão de busca de uma sociedade mais equitativa, né? A busca de paz é a busca da justiça social. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu recebi hoje aqui no programa a diretora executiva da Associação Mulheres pela Paz, Vera Vieira. Vera, muito obrigada pela participação hoje aqui nos Penaliza. Foi um prazer imenso estar aqui com você e com todos as ouvintes e os ouvintes. E o microfone está sempre aberto para outros trabalhos que vocês desenvolvam, quiserem conversar com a gente, o espaço está sempre aberto. Muito obrigada, com o maior prazer. Os Penaliza de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.